Fala galera, aqui é o Miller novamente e hoje quero trazer uma pergunta muito essencial para a nossa vida. Em meio a circunstâncias, há momentos em nossa vida que não sabemos o que fazer em situações. Então, a pergunta de hoje é: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Fica comigo que nos próximos minutos nós vamos responder essa pergunta à luz da Bíblia. Para responder essa pergunta, nós vamos ler o que está escrito em Mateus, capítulo 1, versículo 19, o 20 e o 24, que diz o seguinte: Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Desse texto nós vamos tirar três dicas do que fazer quando não sabemos o que fazer. Então, para contextualizar e entrarmos na história desse texto, uma das histórias mais famosas da Bíblia, que é o próprio nascimento do menino Jesus com seus futuros pais físicos aqui na Terra. Então, para vocês entenderem o contexto cultural desse momento, a mulher que era pega em adultério, ela tinha que ser exposta em público e apedrejada. E José sabia disso, por isso que ele queria deixá-la em secreto. Então, a gente chega no momento em que José estava desestabilizado emocionalmente e sentimentalmente. Por isso, agora nós vamos tirar três lições do que fazer neste momento. A primeira lição é não se desesperar. Porque no momento de desespero, José queria deixar um plano celestial de lado. Por causa das suas emoções e de que ele estava se sentindo envergonhado pela situação que ele estava passando, ele queria abandonar o barco da missão celestial, que era o quê? O menino Jesus nascer. E em muitos momentos em nossa vida nós passamos por muitas situações em que a gente quer abandonar o barco, em que a gente quer tomar uma atitude para que a dor que nós sentimos pare. Sendo que em muitas situações Deus cria situações em nossas vidas para que nós possamos prosperar dentro da tempestade. E no meio da tempestade, a primeira coisa que a gente não deve fazer é se desesperar. Porque se a gente toma alguma atitude errada, a gente vai afetar a nossa vida, a vida da nossa família e a vida das futuras gerações da nossa família. Como foi a situação de José. Se por acaso José tivesse abandonado Maria, ele não seria o pai físico do menino Jesus, o Salvador da terra. Então presta atenção. Você que toma muitas atitudes em momento de desequilíbrio, muito cuidado. Não se desespere, porque dessas atitudes muita coisa pode acontecer para o bem ou para o mal na sua vida. Então eu já sei que eu não tenho que me desesperar, mas qual é o próximo passo? O próximo passo, conforme está escrito no versículo 20, é se alinhar com o conselho do céu. Há um futuro sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós queremos fazer, e há um futuro sobre aquilo que Deus quer que você faça. A atitude e a decisão que Deus quer que você faça. Então, queridos, só o conselho do céu vai te fazer prosperar, não só você, como a sua família e como suas futuras gerações. Porque até hoje a gente está comentando uma história que aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás, queridos. Então, essa pessoa ficou marcada na história. E se você quer ficar marcado na história da sua vida, a vida da sua família e a vida das futuras gerações, você precisa se alinhar com o conselho do céu. Então, como saber que Deus está naquele planejamento que eu acabei de fazer?
Eu quero que você leia comigo o que está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: seja a paz de Cristo, o juiz, em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz. Então, o que esse versículo está me falando? Que a paz do meu coração é o juiz. O que o juiz faz? Ele julga se aquilo é certo ou se aquilo é errado, se aquilo é correto ou se aquilo é incorreto, se aquilo é ok ou se aquilo não é ok. Há várias maneiras de saber que Deus está no teu projeto ou não, mas eu sempre levo esse que é o mais simples de todos, que é a paz do nosso coração. Muitas das vezes nós entramos em algum projeto, em alguma situação, ou então nós estamos nos relacionando com alguma pessoa e a gente não sente paz no nosso coração. A falta de paz, esse texto está exemplificando isso, me mostrando isso, que a falta de paz significa que Deus não está naquele projeto, naquela situação. Por quê? Como o versículo fala, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, porque o reino de Deus é paz e alegria de espírito. Então, a minha dica, como saber se Deus está no meu projeto, então está naquilo que eu quero fazer? A paz do vosso coração. E antes de dar a terceira dica, eu quero a ajuda de vocês. Me ajuda aí, pô. Você vai aqui, ó, se você não for inscrito, se inscreve no canal, dá o like. Quando você dá o like, muitas outras pessoas podem descobrir o nosso conteúdo e muitas outras pessoas vão ser ajudadas a saber o que fazer quando não sabemos o que fazer. Então dá o like, ajuda o mano. E a terceira dica é crer e confiar. Para falar sobre crer e confiar, nós vamos ler dois textos. O primeiro está em Lucas capítulo 1, versículo 45, e o outro está em Jeremias capítulo 29, versículo 11, e o primeiro texto diz o seguinte: bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. E o segundo texto diz o seguinte: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então, o primeiro texto, o texto de Lucas, fala que bem-aventurada é aquela que creu, que acreditou. Queridos, quando você souber o conselho do Senhor sobre essa determinada ocasião que você está passando, está acontecendo, ou um planejamento, etc., você tem que crer, você tem que acreditar que o conselho do Senhor vai fazer você prosperar, conforme o segundo texto de Jeremias fala. Porque planos para fazer o bem para a sua vida, para o seu futuro, para a sua família, para as suas futuras gerações, só o Senhor pode fazer. Mas para isso você precisa acreditar que o conselho do Senhor para a sua vida é o melhor. Acredite se quiser, existem pessoas que querem agir por conta própria ao invés de agir através do conselho do Senhor. Você vai ver vários homens da fé que viveram pela fé naquilo que acreditaram no que Deus tinha falado a respeito deles. E eles mudaram gerações, eles mudaram sociedades, eles mudaram tanta coisa na vida de muitas outras pessoas que até hoje nós mencionamos pessoas como Charles Spurgeon, como Martin Luther King Jr., como Martinho Lutero, como tantos outros heróis que não estão na Bíblia, mas são heróis da fé. E para você ser um herói da sua vida e da sua família, você precisa do conselho do Senhor. Então, para recapitular tudo aquilo que nós falamos, são 3 dicas. A primeira dica é não se desesperar. A segunda dica é se aliar com o conselho do céu. E a terceira dica é crer e confiar
que o Senhor fará o melhor para você agora e para suas futuras gerações, seus futuros projetos, para sua futura família, para seu futuro melhor para você. Então, você que foi edificado por esse vídeo, curte aqui esse vídeo, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, com seus familiares, que muitas outras pessoas vão descobrir o que elas têm que fazer quando elas não sabem o que fazer. Deus abençoe a sua vida. Siga nas redes sociais e tamo aí até o próximo vídeo. Valeu!